Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco também através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Legislativo aprova a reposição salarial de 3,83% dos servidores municipais. E ainda na Câmara, criação de uma lotérica municipal foi aprovada. Vamos falar como as baixas temperaturas prejudicam a saúde bucal. DC Notícias Web já está no ar. Olá! A Câmara de Vereadores de Foz aprovou a criação de uma loteria municipal denominada Lotoeste. Um dos autores da proposta, o vereador Ney Patrício, falou sobre a iniciativa. Tem muito o que falar disso, né? Mas a proposta da Lotoeste, que foi aprovada hoje pela Câmara, é no intuito de retirar o recurso que hoje vai para Brasília para ficar em Foz, para subsidiar parte do transporte coletivo, redução ao tarifa zero, políticas sociais e políticas públicas ligadas ao esporte, ao idoso, aos portadores de deficiência e assim por diante. São diversas políticas públicas que podem ser contempladas com a designação de parte do recurso para essas finalidades. Então, é um projeto que traz muitos benefícios para a cidade, né, a exploração de lotérica pelo município através de uma concessão pública. E ainda falando sobre as notícias do Legislativo Iguaçuense, foi aprovada a reposição salarial dos servidores municipais. Os vereadores aprovaram a reposição salarial dos servidores municipais no percentual de 3,83%. O líder do governo na Câmara, o vereador Alex Meyer, falou sobre a reposição que visa compor as perdas inflacionárias anuais. Bom, quanto à relação desse projeto número 11 de 2023, que é sobre o Código Tributário, que nós estamos falando dessa questão da multa do ITBI, né, o Imposto de Transmissão de Bens Móveis, sobre a questão de 20%, eu quero deixar claro para a população, né, que o governo não está criando nenhum tipo de imposto, nada novo que já não se exista. Isso está previsto no artigo 432, então já se existe essa multa dos 20%. A redação que vem para essa casa é sugerir algumas mudanças no texto nessa redação. Então não se está criando nada de despesa, não está se criando nada novo para o contribuinte depois pagar. Na verdade, o que nós temos que deixar claro também que isso vem por parte tanto do STF quanto por parte do STJ, que esse formato seja agora melhor acomodado, ou seja, a pessoa que compra um imóvel, ele já sabe que ele vai ter ITBI, registro e escritura. E o que está se colocando então é que a partir do momento que ele declara o valor do bem imóvel comprado pelo valor do mercado, que não se coloque de uma maneira irregular ou errada. Porque aí sim o técnico fazendário vai abrir então a sua guia e vai analisar uma PAF, que se chama, e com isso vai chamar essa pessoa, esse cidadão, e entrar num consenso, porque às vezes o valor do mercado vai estar bem mais abaixo do que ele pagou, e aí é essa conversa. Então não está sendo falado que quem declarar o valor correto não vai ter nada, não vai acontecer nada, não vai ter nenhuma irregularidade cometida. A justificativa é justamente para que o município não fique sem competência. Uma vez que tirado essa multa que se aplica ao valor complementar quando não se coloca o valor real, é justamente para que não se tenha competência, porque depois cada um vai declarar o valor que achar necessário, o município não vai ter como reverter isso e fazer o correto, que é justamente o que agora as instâncias superiores judiciais fizeram. 60 municípios do estado participam nesse sábado da Caminhada do Meio-Dia. O evento faz parte da campanha de conscientização e combate ao feminicídio. Cada município definiu o local de partida da caminhada. Em Foz do Iguaçu, o ponto de encontro será na Praça do Mitre. O dia 22 de julho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, criado após uma lei sancionada pelo governador Ratinho Júnior. Este dia foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. A lei determina que é dever do poder público promover debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema.
A recomendação da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, que organiza a caminhada, é que os participantes usem roupa branca no dia. Alô, alô, gente querida. Quero chamar você, sua família, seus amigos, para participar da primeira caminhada do meio-dia. No dia 22 de julho, vamos fazer uma grande mobilização estadual em memória das vítimas do feminicídio e solidariedade aos seus familiares, pelo fim da violência e pela vida das mulheres. A caminhada do meio-dia acontecerá em várias cidades do Paraná. Se informe aonde será o local de concentração aí da sua cidade e antes do meio-dia esteja lá. Una-se a nós nesta luta em defesa da vida, da liberdade e da paz. Não podemos mais aceitar a violência contra as mulheres, que deixam marcas, dor, sofrimento, danos irreparáveis para toda a sociedade e anualmente tira a vida de muitas paranaenses. Eu me importo, eu vou. Convida a sua família, seus amigos, convida todo mundo e vem também. A seguir, Receita Federal realiza doação de mercadorias ao Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. De volta com DC Notícias Web, falando que a Receita Federal oficializou uma doação ao Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu, avaliada em R$380 mil. Segundo a presidente do centro, Betina Greck, os produtos doados serão vendidos em um bazar beneficente que está sendo promovido pela instituição. O dinheiro arrecadado será utilizado em melhorias na estrutura física do centro e contribuirá para o atendimento de crianças e gestantes. Entre os materiais doados pela Receita Federal, smartphones, artigos de pescas, smartwatches, acessórios para celular, rádios, acessórios de informática, vestuário, bolsas, sapatos, produtos de cama, mesa e banho, além de materiais de escritório e outros artigos de bazar. O bazar acontecerá a partir das 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia 20, no Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu, que está localizado na rua Antônio Raposo, 642 Centro. A comunidade poderá adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis. É só cair um pouco a temperatura que as reclamações sobre a sensibilidade nos dentes aparecem. Nossa equipe conversou com a professora da UDC e especialista em endodontia, Laline Caldas, que explicou por que esse problema acontece e qual a forma de prevenção. A sensibilidade nos dentes atinge 1 em cada 4 adultos no Brasil e em momentos muitas vezes inesperados, como ao tomar uma bebida gelada ou quente. Devido às baixas temperaturas, há um aumento no relato desse problema. A professora de endodontia Laline Caldas explica por que isso acontece. Em primeiro lugar, por conta da temperatura externa ser diferente, né? Tem uma maior diferença com relação à temperatura do nosso corpo. E aí, ao momento que a pessoa abre a boca, pode acontecer aquele choque térmico e isso favorecer esse sintoma da sensibilidade. Tudo que é muito, né? Então, algo muito duro, muito quente, muito gelado, ou mastigar por muito tempo, igual o chiclete. Que alimento que a gente mastiga por tanto tempo como um chiclete? Nenhum. Então, isso também vai gerando pequenos traumas a longo prazo. A especialista orienta ainda que durante o inverno observa-se também um aumento na frequência de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e sinusites, e isso pode gerar uma maior sensibilidade dos dentes. Aquela pessoa que já estava lá com alguma questão odontológica, algum problema dentário instalado, frente a um quadro infeccioso,
essa pessoa está tendo ao mesmo tempo, o seu organismo, né? O organismo dessa pessoa ao mesmo tempo, ele precisa lidar com diferentes demandas. E aí pode ser que ele não dê conta de tudo e aquele dentinho que estava quietinho lá há muito tempo, que a pessoa estava deixando lá, depois eu vejo, chega nos dias frios e aí a dor chega e chega com vontade. Os dentes estão interligados com a nossa boca, com a nossa cabeça, com a nossa postura, com a nossa cervical, com absolutamente tudo. A gente vê os bebezinhos que nascem. Se tudo não corre dentro da fisiologia, eles vão manifestar sintomas nos mais diversos lugares, inclusive cólica, refluxo, e assim no sono, e aí vai longe. Agora no frio a gente tem esse sintoma aí que pode favorecer, mas a pessoa que às vezes está com resfriado, que não está dormindo bem, que está preocupada, enfim, inúmeros fatores, e não precisa ser nada que de fato a pessoa traga consciência dela, de forma inconsciente, né, ela pode manifestar esses sintomas. Então, assim, se a pessoa está tensa com qualquer coisa, pode manifestar. A melhor forma de prevenção é buscar a ajuda de um profissional de confiança. Né, buscando ali o atendimento junto a um dentista de confiança, que esteja devidamente atualizado, no mínimo de forma semestral, ou seja, a cada 6 meses. Por quê? Porque dessa maneira é possível que o profissional verifique se essa pessoa tem alguma questão relacionada ao esmalte, a um hábito parafuncional, como o bruxismo, que a gente ouve bastante falar, o apertamento, o ranger de dentes. Tudo isso faz com que a estrutura do esmalte, que é a primeira camada que tem ali no dente, que é a que tem a maior proteção frente a qualquer trauma, seja ele térmico, como nesse tempo frio, ou mecânico, né, como o apertamento, o bruxismo, etc. E ele não sofre nenhum desgaste, idealmente, né? E se porventura o profissional verifica que existe alguma falha nesse esmalte, ele tem como ou depositar materiais protetores na forma de verniz, na forma de materiais restauradores de fato, a depender da questão que o paciente apresenta, né? E também orientando na conduta que esse paciente tem que ter fora do consultório, que eu falo que isso é o principal. Porque essa orientação, o paciente que vai lá 2 vezes ao ano no dentista, ele recebendo a devida informação, ele leva isso para casa e ele consegue levar isso muito mais longe. Ele leva para os seus familiares, para os seus amigos, e dessa maneira a gente minimiza todos esses danos, né? A gente consegue trabalhar mais na prevenção, que é muito mais importante e mais eficiente também, para que as pessoas não sintam toda essa questão relacionada à dor, que é tão chato, né? Ainda mais no frio, que um outro fator que contribui muito é aquelas pessoas que já têm uma maior propensão a ter o bruxismo, o apertamento. O que acontece? No frio, a gente fica todo encolhido, a gente fica mais tenso, a gente dorme assim, né? Todo encolhidinho, e aí a gente trava. E isso também é um fator que pode propiciar o aumento dessa sensibilidade. Ó, eu falo que é aquilo que todo mundo sabe, mas poucos fazem de fato, né? Então, é a gente buscar ter uma boa qualidade de vida, né? Se alimentar bem, de forma saudável, dormir bem, praticar atividade física também influencia, porque a pessoa que pratica o exercício, ela consegue liberar, né, às vezes toda essa carga emocional, né, de estresse de trabalho, enfim, outras preocupações que todo mundo tem na vida, e também procurar os profissionais, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, enfim, uma gama de profissionais que estão aí, né, capacitados, atualizados para proporcionar a qualidade de vida como um todo, desde a criança até o adulto. Então não é só ir buscar o dentista para resolver um problema, é buscar para evitar um problema. Esse é sempre o mais fácil, mais barato, enfim. E veja a seguir, vamos falar de esportes no Giro Esportivo.
De volta com DC Notícias Web, falando de uma iniciativa do oeste do Paraná que recicla mais de 27 mil quilos de lixo eletrônico em apenas 3 meses. A atividade é desenvolvida pelo Parque Tecnológico de Itaipu, Brasil, e a SET Ambiental, por meio do programa Gestão de Resíduos Sólidos, com o objetivo de recolher e dar destino adequado a computadores, celulares, impressoras, TVs, aparelhos de som, cabos e outros componentes eletrônicos acumulados nas residências de 55 municípios da região oeste do Paraná. A iniciativa chega à marca de 27 mil quilos de resíduos eletrônicos recolhidos e reciclados entre março e maio de 2023. E agora a gente fala em esportes no nosso Giro Esportivo com o acadêmico de jornalismo Jorge Aragão. Fala, André, como é que você tá? Vamos começar falando de surf, viu? Porque depois de carimbar o seu passaporte para as Olimpíadas de Paris de 2024, Felipe Toledo venceu a etapa da WSL de Jeffreys Bay na África do Sul. O atleta enfrentou na final o australiano Ethan Ewing e venceu pelo placar de 18,76 a 12,60, conquistando seu terceiro título da etapa. Os outros dois foram em 2017 e 2018. Fala de beach tênis agora porque André Baran, número 1 do Brasil e terceiro no ranking mundial de beach tênis, conquistou 2 ouros nos Jogos Sul-Americanos de Praia em Santa Marta, na Colômbia. Na final das duplas masculinas, o atleta venceu a dupla Ramon Guedes e Carlos Vigon, da Venezuela, ao lado de Alan Oliveira, 10º melhor do mundo, por 2-7-0, com parcial de 6-0 e 6-3. Esse foi o terceiro título do Brasil na dupla masculina nos Jogos Sul-Americanos. O país também foi campeão em 2014 e 2019. Falando de esportes aquáticos, a campeã olímpica na prova dos 100 km na natação em águas abertas em Tóquio de 2020, a Ana Marcela Cunha, retornou ao mar do Japão para somar mais uma conquista para sua carreira extensa. A nadadora levou a medalha de bronze na prova dos 5 km. Ela completou o trajeto em 59 minutos e 33 segundos, 2 segundos atrás da alemã Leonie Beck, vencedora da prova. Agora saímos das águas, vamos falar das quadras, viu? Porque apesar de admitir não estar em plena forma física após a recuperação de uma lesão no ombro, o Brasil vai contar com um reforço importante. O ponteiro Leal se colocou à disposição do técnico Renan Dalzotto para o desafio contra os poloneses nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei. O Brasil precisa vencer o confronto para avançar às semifinais. Na partida contra os donos da casa pela terceira rodada, o time perdeu por 3-1. E agora sobre futebol, na Copa Sul-Americana, mais 2 brasileiros vão se juntar a Goiás, Fortaleza, São Paulo e Bragantino nas oitavas de final do torneio. O Corinthians viajou até Lima, no Peru, para enfrentar o Universitário. O Timão já havia vencido a primeira partida por 1-0 em São Paulo e venceu novamente na casa do rival pelo placar de 2-1. Outro classificado é o América. O clube mineiro havia perdido o primeiro jogo para o Colo-Colo no Chile por 2-1. E jogando em seus domínios, aplicou uma goleada de 5-1 e agora fará um jogo brasileiro nas oitavas de final contra o Bragantino. Hoje mais um brasileiro tentará ir às oitavas de final do torneio. O Botafogo enfrenta o Patronato às 7 horas da noite. O clube carioca venceu a primeira partida por 2-0 e contará com a estreia do técnico português Bruno Lage. Falando agora do mercado da bola, 2 novidades no Internacional. O volante Bruno Henrique foi apresentado na tarde desta quarta-feira e durante a apresentação o Clube Gaúcho divulgou o acerto com o técnico argentino Eduardo Cudê. E para finalizar, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, que começa na próxima quinta-feira na Nova Zelândia e na Austrália, com a estreia dos países sede na madrugada do dia 20. O Brasil entra em campo na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra a seleção do Panamá. E agora uma última informação, o horário de visitação turística no Parque Nacional do Iguaçu seguirá ampliado das 8 da manhã às 4 da tarde até o dia 30 de julho. Domingo, a operação especial garante mais comodidade a todos os visitantes nessas férias do tradicional mês de julho. O atendimento conta com reforço em todas as áreas e atrações e serviços e passeios.
O visitante que desejar passear no parque precisa organizar e comprar o ingresso online no site oficial das Cataratas do Iguaçu. Os passeios com antecedência são feitos com agendamento, data e horário marcados. E assim a gente encerra essa edição do DC Notícias Web, agradecendo a sua companhia conosco. Continue também conosco nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Tchau.